Olá, tudo bem, meus amigos? Hoje, mais uma vez, falando sobre constelação sistêmica familiar, essa técnica terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger e que tem feito grandes movimentos de forma saudável na vida das pessoas, grandes mudanças, né? Como é ressignificar a nossa vida, o nosso passado, de acordo com tudo que nós passamos. Hoje nós somos o que vivenciamos, né? Nós somos essa junção de uma série de situações que nós passamos na vida. E nós não só passamos por coisas boas, né? Aliás, passamos por muitas coisas difíceis, né? Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube, todos nós passamos por situações complicadas, por traumas e situações pesadas, por perdas, exclusões. E a constelação, ela busca um ressignificar, trazer o amor para as nossas questões. Que questões que nós trazemos da nossa família de origem, dos nossos antepassados e que de alguma forma a gente se identifica e repete essa história. Bom, hoje eu quero focar algo com vocês sobre doença autoimune na constelação sistêmica. Então eu vou contar de um caso de uma cliente que eu atendi, veio fazer a constelação familiar em grupo e a queixa dela era doença autoimune. Então, quando fala-se de doença autoimune, já me vem uma sensação que possivelmente deve ter alguém excluído no sistema. A doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico ele passa a não reconhecer o que é bom e o que é ruim no nosso corpo e ele passa a atacar não só vírus, né, bactérias, como células e tecidos saudáveis. Então é como se o nosso corpo estivesse tirando até as coisas boas, o nosso próprio corpo se ataca. Ou seja, né, o que está por trás disso? O que eu quero tanto tirar do meu corpo, que aquilo está me fazendo mal? Ou o que eu não aceito? E a questão é, será que me faz mal ou eu que não aceito aquilo? Bom, já seguindo por esse caminho e quando ela me falou, eu sempre trabalho muito na ressonância, como eu também sou terapeuta em psicossomática, então isso me faz muito sentido quando se fala das doenças. E eu já tive uma sensação na ressonância com a cliente que ela estava negando algo que seria saudável olhar com amor, né? O que ela está tirando, o que ela carrega nesse corpo. Bom, pedi para ela posicionar ela e a doença. E a doença, quem representava a doença, foi muito interessante que ficou o tempo todo na frente dela, ficava olhando para ela. E ela, de alguma forma, quem representava ela, né? Então ficou frente a frente as duas pessoas. E quem estava aqui representando a doença ficava de frente. E esta pessoa que representava a cliente tentava de alguma forma sair e a doença ficava sempre na frente. Como se estivesse protegendo. Quem estava representando a doença dizia não sentir raiva, não sentir ódio, dizia que queria proteger, queria se aproximar, mas que ela não aceitava. Ainda dizia com essas palavras, ela não me aceita. Ou seja, já tinha uma não aceitação da doença. O que representa essa doença na vida dessa cliente? Bom, a partir daí pedi para ela colocar o pai e a mãe. Quando eu pedi para ela colocar a mãe, ela pegou a mãe, posicionou, e quando ela foi falar sobre o pai, ela já fez uma expressão pesada, assim, muito difícil, né? Deu até uma certa resmungada, o pai, né? Ficou com aquele ar de preocupação e, claro, isso já me sinalizou que ali tinha alguma questão importante a se trabalhar. Ela colocou a mãe um pouco mais próxima dela e o pai ela pegou com certo desdém, assim, com uma raiva, com certo ódio e colocou bem longe, né? Lá no outro canto da sala e ainda meio que jogou assim, esse é o meu pai, não quis ter muito contato. Bom, então algo ali aconteceu. E aí, claro, dentro dessa situação eu perguntei a ela, o que aconteceu na relação com o seu pai? Aí ela falou assim, eu não conheci meu pai. E tenho muita raiva, tenho um ódio, eu não quero nem saber do meu pai. Era uma coisa muito forte, né, e muito pesada. Bom, o que aconteceu? E aí ela relatou que a mãe dela havia sido estuprada por este homem e foi a partir daí que ela teve essa gravidez e nasceu esta mulher que foi a que veio constelar. Então ela nem conheceu esse pai.
E aí olha que situação interessante, né? Então ela é fruto de um estupro, mas aquele homem é o pai dela. E aí ela, por fidelidade, a mãe, ela compra a dor da mãe, ela carrega essa dor, ela passa a ter ódio desse homem. E aí, claro, isso me fez muito sentido em relação à doença, essa doença autoimune, porque assim, ela está negando, quem que ela está tirando do corpo dela? Ela está tentando tirar esse pai que ela não aceita, esse pai que ela não reconhece, esse pai que ela não permite amar. E não tem jeito, gente, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Nós carregamos, né? Nós trazemos características não só genéticas, mas emocionais, né? Nós trazemos isso no nosso corpo. Quando eu nego meu pai ou a minha mãe, eu não me sinto inteiro para a vida, porque eu não aceito eles. Se eu não aceito meu pai ou se eu não aceito a minha mãe, eu estou negando a mim mesmo, porque eu sou fruto dos dois. Então eu nego parte de mim. Esse é um caminho para uma doença autoimune. É claro, a doença autoimune então sempre é quando nego o pai ou a mãe? Não. Podem ser muitas outras coisas, mas normalmente um caminho normalmente acontece é que tem alguma exclusão. Eu estou tentando tirar algo que eu não aceito e a questão é ver o que é. Bom, nesse caso dela específico era o pai. Perguntei para a pessoa que representava o pai, que estava do outro lado da sala, o que estava sentindo. Até então sentia um vazio, mas sentia-se perdido, não reconhecia, não sabia nem quem era essa filha, era uma novidade, né? Aí eu coloquei ele de frente para a filha e para pedir para quem representava a filha falar assim: você é o meu pai. E ele ficou surpreso porque ele nem reconhecia, ele não sabia, né? Possivelmente ele nem ficou sabendo, né, desse filho. E aí teve um outro movimento interessante, que quando esse pai estava no outro canto da sala, quem representava a doença saiu do lugar que estava e foi lá para esse pai. Ficou ali. Então assim, ficou muito claro, tinha uma ligação muito forte. Essa doença representava esse pai. E aí foi feito todo um trabalho de ressignificação, né, algumas frases de cura que são colocadas na constelação, dela em relação à mãe, né, aceitando a mãe do jeito que ela é, mas que sinto muito, mãe, mas eu não posso carregar a sua dor. Eu tenho você como minha mãe, mas eu também tenho meu pai. Ou seja, ela não é responsável pela situação que aconteceu com a mãe. O que levou essa mãe a estar nessa situação. Enfim, a gente nunca busca culpados, e sim compreender a história. Independente do que aconteceu, essa mulher tem esse pai. E aí, através dessas frases de cura, ela conseguiu olhar para esse pai de uma forma amorosa. E quando ela começou a fazer isso, e esse pai, assim que ele reconheceu que ela era filha, quando ele sentia, né, essa aqui é minha filha, e quando ele passou a ver, até foi uma novidade, veio muita amorosidade. E aí ele chorou muito e sentia-se muito culpado, né, por não ter conhecido essa filha pela forma que foi. E aí eu fiz com que ele também falasse algumas frases de cura que a gente utiliza na constelação em relação a essa filha. Um sinto muito e outras frases que a gente vai colocando. E aí ela pôde olhar. E aí ela pôde agradecer esse pai pela vida. Foi a única coisa que esse pai deu a ela. Deu a vida. Ele não deu mais nada. Então, sinto muito, né? Me fez muito mal não ter esse pai, não ter tido você. Mas eu agradeço a vida. E a vida vale muito. E quando ela pôde aceitar a vida que o pai deu, mesmo nas condições que foi, o amor pôde fluir. E aí quem representava esse pai e quem representava a filha se abraçaram, mas foi um movimento de amor muito bonito de se ver. E quando os dois se abraçaram e os dois choravam muito, ela pôde ter um pai. Quem representava a doença foi embora, foi lá para o canto da sala, não fazia mais parte ali. E aí ela pôde abraçar esse pai e pôde reconhecer o amor. E aquilo foi muito saudável. Ali é um movimento de cura. E assim pudemos terminar a constelação desta forma. E ela, quando acontece esse movimento, fica assim, então ela vai ser curada. Não dá para garantir, então ela vai ser curada. Talvez até não, mas vai ter uma cura na família.
Eu perguntei a ela se ela tinha filhos. Ela falou que tinha um filho e olha só que por coincidência ela tinha um filho homem. Esse filho já era adulto. E antes dela falar, eu já falei para ela: você já deve estar tendo problemas de relacionamento com esse filho. Ela falou: estou. Que isso é até um clássico, né? Quando a gente olha dessa forma sistêmica. Ela nega o pai, aí o filho vai negá-la também. Então ela pôde também olhar com amor para esse filho. Também coloquei algumas frases de cura e deu leveza, deu equilíbrio. Isso resolvendo, essa doença não continua, né? Esse filho não precisa também pegar a doença, ou netos, enfim, a gente para ali. E ela pode olhar para a vida com mais leveza. E o brilho nos olhos dessa mulher foi algo muito emocionante de se ver, né? Quando a gente vê esse sentimento de amor fluindo, dá uma sensação de paz, onde mesmo quem estava ali assistindo, não só participando ativamente, todo mundo se emocionou. Foi uma constelação muito linda de ver. E quando a gente vê esse amor fluir, isso dá uma paz. E a constelação, ela flui pela amorosidade, é pelo amor. Quando a gente quebra barreiras, quebra muros, coisas mal resolvidas, questões familiares doentias, né? Essas pedras que se formam no caminho, esses muros que vão se criando, que vão aumentando cada vez mais. E quando a gente quebra isso e olha sem julgar, hein? Sem julgamento. Normalmente as pessoas caem no julgamento e buscam culpados. Buscar culpados é um lugar para não se resolver nada, é o caminho da vítima. Então quem me acompanha aí nas constelações, quem faz terapia comigo, acho que já está até cansado de ouvir eu falar isso. Não fique no mundo da vítima. Ah, minha vida é assim porque tal pessoa fez isso, né? Eu terceirizo para o outro. Quando eu consigo olhar sem julgamento, pegar o que a pessoa me deu de bom, agradecer, incluir no meu coração, eu posso seguir fortalecido. Como no caso dessa cliente, o que esse pai deu? Ele deu a vida, só. Mas ele deu o suficiente, ele deu o mais importante, a vida. E isso ela tem que reconhecer e trazer para dentro dela. Aí ela se aceita, aí ela não precisa se autodestruir. É isso, meus amigos. Esse vídeo foi importante para você. Compartilhe à vontade, se inscreva no meu canal, curta o vídeo e eu fico à disposição e até um próximo vídeo.